A construção tem que ser arraigada e fundamentada. Educação. Porque quando há uma desconstrução e você ativou as expectativas, se uniu com as pessoas certas, começa-se então a nossa construção. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que vá e domine sobre toda a terra. O propósito de Deus é governo, domínio e comando. Governar, dominar e comandar. É por isso que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Quer ser competente? Então seja o quê? Tolerante. Sinceridade, paciência, empatia, integridade, reconhecimento. Não é sobre títulos ou posições, é sobre uma vida influenciando, impactando as outras. Eu espero estar impactando a vida de vocês. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse programa de conscientização empresarial, onde eu vou trazer para você, através de um conteúdo muito profundo, o quê? Visão, conhecimento, direcionamento e atualização para quê? Para que a tua empresa possa avançar. Então, você que é empresário e líder, pega papel, pega caneta, porque vai ser os minutos mais importantes que a tua empresa precisa para quê? Para alavancar nos próximos passos. Tem empresários que me buscam justamente para expandir a empresa. Então, para expandir a empresa, nós precisamos de uma metodologia para que a empresa venha escalar de forma sustentável. Tem empresários que buscam assessoria, mentoria, treinamentos e palestras para fazer a empresa apenas funcionar, apenas manter do período que eles construíram, o resultado está bom, eles precisam manter. Então, precisamos também de uma metodologia para quê? Para que essa empresa venha a ser sustentável e se manter. A pergunta é a seguinte: você quer fazer a tua empresa expandir ou quer fazer a tua empresa apenas se manter? Independentemente da resposta, você precisa de uma metodologia que vai ajudar você nesse percurso para que você alcance os melhores resultados. E nesta aula de direcionamento, de foco, de atualização para a tua empresa, nós vamos trazer um conteúdo muito profundo, justamente para quê? Para atualizar. Então, você empresário, você líder, já pega papel e já pega caneta. Ah, eu não tenho tempo para assistir toda a aula. Então, desliga e liga na hora que você vai ter tempo para quê? Para entender de fato como está a tua empresa, o que você precisa fazer para resolver todos os problemas e desafios para que você possa atingir o teu resultado. Novamente, você quer expandir a tua empresa ou você quer fazer a empresa apenas se manter do jeito que está? Então, você precisa de uma metodologia. E esse conteúdo empresarial, né, de consciência e alinhamento, nós vamos falar um pouquinho sobre a NR1. A gente quer o que aqui? Blindar a comunicação dos líderes, né, para proteger não somente a cultura da empresa, bem como também fortalecer as pessoas, posicionar a tua empresa como referência, né, uma verdadeira referência de princípios e valores no mercado. Princípios que você não abre mão para chegar onde quer. Valores totalmente inegociáveis. Então, se você está num canal do Instituto, seja bem-vindo. Se você está pelo Instagram, no Instagram não, o conteúdo é muito extenso para o Instagram. Se você está no YouTube, provavelmente eu tenha liberado esse link de acesso, né, para alguns empresários, para que eles possam ter acesso a esse programa de transformação. Então, dito isso, seja bem-vindo. Vamos lá, então, papel e caneta na mão e vamos para o conteúdo programático. Olha só. O que você vai aprender nessa aula? Uma interação objetiva com o aluno, indicadores de afastamento por saúde mental, alinhamento profissional e exercícios de ações práticas para começar a melhorar o cenário atual. Então, aqui você já tem o que você vai aprender nessa aula. Não avança, porque é um método passo a passo. Por que eu estou entregando esse conteúdo nesse formato para você? Justamente para quê? Para cumprir o propósito dessa aula, que é o quê? É direcionar você para o próximo nível. Através dos conteúdos do Instituto Jornada ao Seu Topo,
você vai ter uma noção do que de fato você precisa para avançar. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui o slide para você e já vamos lá, papel e caneta. São mais de 20 anos fazendo esse trabalho e para mim é um prazer imenso, pronto, poder estar aqui com você. Deixa eu ver aqui, vamos abrir aqui. Fechou. Vamos lá então? Olha só, foco principal dessa aula é alinhar cargo, características desse cargo e limitação. Você está vendo aqui no canto esquerdo esse funil? Então, cada profissional, você como empresário tem um cargo na tua empresa. Você como líder tem um cargo. E você como base operacional também tem um cargo. Agora, você também, além desse cargo, você tem características peculiares para que você possa estar alinhado a este cargo, a esse departamento, a esse setor da tua empresa, seja ela privada ou pública. Além do cargo e característica, você tem o quê? Uma limitação. Todos nós temos limitações. E aí, as limitações, elas mostram o nosso nível cognitivo de estar inseridos nesta empresa, nesta oportunidade, neste concurso. Exemplo, olha só, grava isso: cargo, característica e limitação. A limitação, ela é a ausência de 4 aspectos cognitivos. Escreve isso. A limitação, ela traz uma característica de 4 aspectos cognitivos ausentes da mentalidade. Exemplo, a ausência de entendimento, ela traz uma limitação. A ausência de conhecimento traz uma limitação. A ausência de inteligência também traz uma limitação. E a ausência de sabedoria também traz uma limitação. Todos nós temos limitações. Como esse conteúdo é para empresários e líderes, você tem características para estar onde está. Você tem características para ter a empresa que você tem. Você tem características para ocupar o cargo que você ocupa. Só que anota aí, eu tenho limitações. E a limitação é a ausência de entendimento, ou é a ausência de conhecimento, ou é a ausência de inteligência, ou a ausência de sabedoria. Agora, para escalar o teu negócio, e até mesmo para ele se manter, você precisa identificar o que você não está entendendo, o que você não está conhecendo, aonde que você não é inteligente para poder avançar para o próximo nível, e aonde que você não tem sabedoria para administrar o crescimento da tua empresa. Conheço empresários que a empresa cresceu até um determinado nível. Daquele nível de crescimento, ele teve uma limitação, ou a ausência de entendimento sobre o quanto tinha crescido, a ausência de entendimento sobre como fazer com que a gestão viesse a funcionar conforme o crescimento. Então, esses empresários, eles tiveram uma limitação aonde não trabalharam a limitação. E aí o que acontece? A mentalidade fica aqui e os resultados ficam aqui. Se cresceu de forma proporcional, que o entendimento, o conhecimento, a inteligência e a sabedoria não elevaram o nível, o que acontece? A mentalidade fica aqui e o resultado está aqui. Mas em pouco tempo a empresa vai reduzindo de tamanho. A empresa vai reduzindo cada vez mais para quê? Para se equiparar à mentalidade do empresário. É assim o líder e também assim o colaborador. O operacional, ele quer crescer, mas ele não tem entendimento sobre o crescimento, não tem conhecimento sobre o entendimento, não tem inteligência sobre o que ele precisa e também não tem sabedoria. Então acaba que vai cercear a capacidade de ir para um próximo nível. Tá claro isso para você? Então vamos lá. Eu falei que o conteúdo ia ser profundo, tá? Então se você não tem tempo, para e assiste na hora que você tiver tempo. Do contrário, vamos seguir avançando aqui, tá? Você vai ter uma dimensão muito forte do cenário que você está. Olha só, então a gente vai alinhar cargo, característica e limitação, vamos alinhar o que é a realidade do mercado de trabalho e fazer um alinhamento profissional de missão, visão e valores da empresa, missão, visão e valores da liderança e missão, visão e valores dos colaboradores. E também um alinhamento. Nós vamos fazer um alinhamento de transformação de resultados. Tudo certo até aqui? Vamos lá, então.
Olha só, interação objetiva com o aluno, você que está aqui, né, como aluno assistindo esta aula. Qual o cargo? Dei toda a explicação e agora nós entramos aqui na interação. Qual o cargo que você ocupa atualmente? Ah, eu sou o gerente, eu sou o diretor, eu sou o CEO, eu sou a base operacional. Maravilha. O que você tem de característica positiva nesse cargo? O que levou você até esse cargo? E aí você vai trazer a tua experiência, né? Todo aquele processo que trouxe você até os resultados que você tem hoje, seja empresário ou seja líder. Quais são as limitações neste cargo? As limitações é que impede o crescimento da empresa. As limitações é que impede o crescimento do empresário, do CEO, do líder, da base operacional. Ou seja, quais são as limitações que você tem? Você entende pouco, você conhece pouco, você não é tão inteligente naquilo que você se predestinou a entregar, ou você não tem sabedoria. Porque esses 4 níveis podem ser a resposta para os maiores conflitos dentro de uma empresa. Isso que eu estou trabalhando aqui, atualização, foco, direcionamento para empresários e líderes, e vou trazer um pouco da visão da NR1, da norma regulamentadora, o porquê que isso tudo está acontecendo. Nessa interação objetiva, você vai conseguir entender, de fato, por que a sua empresa está desse jeito, por que a tua equipe está do jeito que está, ou por que os resultados estão da forma que eles estão. Então, essas 3 perguntas você precisa responder. E nas limitações, eu entendo pouco daquilo que eu faço, preciso conhecer, vai para o próximo nível. Eu conheço pouco daquilo que eu entendo, vai para o próximo nível, buscar a inteligência. Ó, se eu sou inteligente e não estou saindo do lugar, então eu tenho que buscar sabedoria. E sabedoria não é commodity. Embora a rede social tenha muito conhecimento, conhecimento é commodity. Conhecimento nunca vai ser sabedoria. E sabedoria nunca vai estar no nível do conhecimento. Então, se você precisa de sabedoria, você precisa identificar quais são as palestras que você está trazendo para a tua empresa, quais são os treinamentos que você está trazendo para a tua empresa, quais são as mentorias, as assessorias, as consultorias, que livro que os teus profissionais estão lendo, qual é a cultura corporativa que está sendo implantada na tua empresa. Tudo isso você precisa alinhar para quê? Para que você se mantenha no cargo, tenha características cada vez mais elevadas e as limitações elas venham ser cada vez menores, porque você não para de buscar sabedoria. Ok? Vamos lá então. Você concorda que cada cargo exige um padrão de mentalidade, sim ou não? Nota aí, você concorda que cada cargo existe um padrão de mentalidade? Então, a mentalidade do empresário não pode, de fato, ser a mesma mentalidade do líder. E a mentalidade do líder não pode ser a mesma mentalidade da base operacional. Por quê? Porque o líder de hoje, um dia foi equipe. Concorda? Todo líder, ele foi uma base operacional de algum projeto, de algum propósito, ele foi a base operacional e atingiu entendimento, conhecimento e inteligência para poder alçar novos níveis. Então, um dia ele foi base operacional para chegar à liderança. Um dia o empresário também foi uma base operacional, que virou liderança e que virou empresário. Então, o empresário não pode ter a mesma mentalidade. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Faz sentido isso para você? O empresário não pode ter a mesma mentalidade. O líder não pode ter a mesma mentalidade da equipe. E a equipe não pode ter a mesma mentalidade de quem está do lado de fora. Como assim do lado de fora? Pessoas que estão do lado de fora da empresa, mesmo estando dentro. Dexminer descodifica. Tem profissionais que estão do lado de dentro da empresa fisicamente, mas estão do lado de fora da missão, visão e valores. Estão do lado de fora da cultura. Estão do lado de fora de tudo aquilo que a empresa busca como resultado. Então, cada cargo, deixa eu voltar aqui, cada cargo exige o padrão
de mentalidade. Eu estou olhando para baixo aqui porque é a tela, tá? Então aqui tem a câmera da tela que eu enxergo o conteúdo e aqui eu estou olhando para você. Então cada cargo exige um padrão de mentalidade. Você concorda com isso, sim ou não? Ok, então vamos lá. Aí você volta no slide de qual é o teu cargo na empresa, quais são as características desse cargo e quais são as limitações que você tem. Então, aqui você vai entender a mentalidade de equipe, a mentalidade de liderança e a mentalidade de empresário. Vamos lá, então. Então, olha as crises emocionais que nós estamos vivendo hoje no mercado. Dados, né, de 2025 revelam um número, né, um cenário de forte crise no ambiente de trabalho brasileiro, batendo recordes históricos de afastamento por saúde mental. As estatísticas consolidam o esgotamento profissional não apenas como um problema médico, mas como uma das maiores fontes de passivos jurídicos da empresa. Então, as pessoas não estão somente doentes, não para nisso. Mentalmente, elas não estão somente doentes. Muitos usam o desequilíbrio emocional, presta bem atenção, o desequilíbrio emocional eminente para tirar proveito. Tem pessoas que ficam doentes dentro das empresas, então elas buscam a justiça por algum motivo, passivo jurídico. Tem pessoas que não estão doentes dentro das empresas e, através das falhas da liderança e dos empresários, essas pessoas têm um motivo para buscar um recurso jurídico. E é isso que vem acontecendo. Não somente as doenças emocionais, como também, infelizmente, as pessoas tirando vantagens sobre isso. E como que o empresário, né, como que o empresário vai estancar isso da sua empresa? Como? Trazendo consciência empresarial para ele, trazendo consciência empresarial para as lideranças e assim fortalecendo as equipes. Aí tem muitos empresários que dizem, mas a gente contrata uma coisa e quando vê é outra. Aí tem outro pente fino. Quando eu trabalhei como diretor de recursos humanos, você tem que saber como que essas pessoas entram na tua empresa. A forma que essas pessoas entram justificam os erros que elas cometem no percurso. Vamos lá, deixa eu olhar aqui para você. Vou tirar o conteúdo. O jeito que é feita a contratação na tua empresa justifica os resultados negativos no processo. Por quê? Porque quando a empresa contrata, aí você vai olhar um currículo bonito, fantástico, extraordinário e vai contratar essa pessoa. Ela tem esse curso, tem essa qualificação, tem tantos anos de experiência. A pergunta é a seguinte: como estão preparados os teus líderes, como estão preparados os recrutadores em relação à missão, visão e valores da empresa? Daqui a pouco essas pessoas que recrutam, esses líderes que estão dentro da empresa, emocionalmente e cognitivamente, eles não estão preparados para passar a missão, visão e valores para essas pessoas que estão entrando. Então, eu sempre digo para os líderes, para empresas de recrutamento, quando tem oportunidade de agregar esse trabalho com recursos humanos. Primeiro passo, nós temos que alinhar a missão, visão e valores da empresa, da cultura da empresa, para que através desses currículos essas pessoas venham entrar pelas características delas, mas da porta para dentro, o que funciona é a cultura da empresa. Você parou para pensar nisso? Uma vez uma equipe contratou um psicólogo e veio para mim, Lex Weiner, contratamos um psicólogo, né? Agora vai dar certo, isso, aquilo outro. Eu digo, fantástico, extraordinário. Currículo bom, tá tudo certo. Só que a pergunta é a seguinte: para que cargo vocês contrataram esse profissional? Nós contratamos esse profissional para tal cargo. Aí eu falei, tá aqui. Não tem clareza na contratação. Então, contratem essa pessoa para este cargo, deixe bem claro para ela, esse cargo, ela vai ter que cumprir essas atribuições, vai ter que ter essas metas, vai ter que ter esse resultado, essa pessoa vai ter que incorporar a cultura da empresa. E partindo dali, o certificado dele de psicólogo
vai agregar um valor naquilo que ele tem que fazer dentro da empresa. Então, as empresas hoje têm que saber o que precisa ser feito para alinhar como, não é contratar, é como contratar as pessoas. Faz sentido isso para você? Porque daqui a pouquinho, a má contratação é o motivo da decadência dos resultados na tua empresa. Isso eu ensino nos métodos Jornada ao Seu Topo, que eu trabalho desde dos empresários até a base operacional. Então, eu ensino como fazer o processo passo a passo para tirar a sua empresa do caos. Inclusive, tem um dos meus livros que é o Consciência e Direcionamento Promax Empresarial. Esse livro ele traz crescimento sustentável, humano, ético e moral, ou seja, para que a empresa ela venha avançar com uma cultura. Todos os métodos, são mais de 25 livros, mais de 50 programas de desenvolvimento. Olha só aqui, isso aqui é um pouco, tá? Ó, tudo isso são metodologias que eu implanto nas empresas para quê? Para que depois da assessoria, depois da mentoria, depois do treinamento, depois da palestra, seja qual for o trabalho que eu entrego para a empresa, isso tudo fica. Para quê? Para agregar na cultura da empresa. Então, todo o meu trabalho ele é personalizado, alinhado conforme cada padrão, né? Cada perfil de empresa, e aí depois que eu entrego o conteúdo, que eu ensino os líderes, os empresários, a base operacional, depois que eu multiplico, a metodologia fica. Tem um programa também que é o Construção, esse aqui, Construção de Vida e Carreira. Como construir uma carreira do zero ao topo. Então pensa, você contratando as pessoas da forma certa e implantando uma cultura de qualificação e desenvolvimento, não somente você vai escalar em resultados, como também vai prevenir a tua empresa de entrar nessa triste estatística que a gente está vendo aqui já no início. Ó. Estatísticas consolidam o esgotamento profissional, não apenas como problema médico, mas como uma das maiores fontes de passivos jurídicos para as empresas. Então, olha só, afastamento por burnout, olha só, os números oficiais, né, do Ministério da Previdência Social mostram que o INSS registrou mais de 4 milhões de licenças por incapacidade temporária. Deste total, os transtornos mentais e comportamentais bateram recorde, com mais de 546 mil benefícios concedidos. O impacto do burnout, presta bem atenção nessas informações. Isso traz a realidade da tua empresa. E aí, quando eu trago para as empresas a oportunidade de fazer esse trabalho, é esta a minha responsabilidade. Olha só, estou entregando conteúdo para vocês aqui de atualização, de visão, de foco, de direcionamento, para que você tenha certeza que, de fato, o meu conteúdo ele pode agregar algum valor na tua empresa. Esta é a minha intenção aqui. Então, eu tenho que trazer muita realidade, eu tenho que falar o que está acontecendo dentro do mercado e conectar com a tua mente mesmo sem saber quem está vendo esse conteúdo e quando. Então, o impacto do burnout. Olha só, os registros triplicaram em apenas 2 anos. Foram 6.985 benefícios concedidos diretamente pelo Código de Esgotamento Profissional. A demografia, 63% dos afastamentos por transtornos mentais atingiram mulheres com idade média de 41 anos. Causas associadas, junto ao burnout, a ansiedade, né, mais de 160 mil casos, a depressão, foram os principais motivadores de ausência. Então, as pessoas estão com ansiedade, estão com depressão, estão com pânico, estresse, enfim, o esgotamento mental. Mas tem um currículo maravilhoso, você contrata. Aí essa pessoa veio com esta limitação, ela veio para um cargo, do cargo, as características dela bateu, só que a limitação dessa pessoa, seja cognitiva ou emocional, ela tranca os resultados. E aí, se a empresa não tiver uma cultura interna de qualificação, de desenvolvimento, de preparo, para que os líderes de cima para baixo, eles venham transbordar a cultura nos profissionais, se não fizer isso, todas essas pessoas que são contratadas, elas vão vir doentes e vão permanecer doentes. E se essas pessoas permanecem doentes, como que você vai manter a tua empresa?
Como que você vai escalar a tua empresa? Você está vendo a necessidade de ter uma consciência empresarial? Não é só colocar a empresa de fachada. É como que eu vou administrar não só o mantimento dessa empresa, como escalar essa empresa, se de fato é o teu interesse. Então, olha só aqui, ó. Presta bem atenção. Então, as doenças emocionais estão aí. Só que elas estão nos empresários, que são seres humanos, estão nos líderes, que são seres humanos, e na base operacional também, da mesma forma. Só que o prejuízo financeiro é somente para o empresário. É somente para o empresário. Então, é o empresário que tem que olhar para esse conteúdo com um olhar totalmente diferente, ok? Então, vamos lá. Ações judiciais e passivo trabalhista. Esgotamento mais o adoecimento no ambiente de trabalho é igual uma onda de processos, ok? Lex Warner, estou começando a empresa agora. Seja bem-vindo. Esgotamento mais adoecimento no ambiente de trabalho. Como que essas pessoas vêm doentes e podem adoecer ainda mais? Quando não existe uma blindagem na comunicação. Anota isso. As pessoas adoecem quando não existe uma blindagem na comunicação. Lex Weiner, que blindagem é essa? Missão, visão e valores, cultura corporativa, alinhamento de comunicação em relação a departamento, a metas, ao planejamento executado para atingir essas metas. Ou seja, quando não existe uma blindagem corporativa para trazer uma cultura sustentável, a empresa está correndo risco a cada momento. E aí gera o quê? Gera o esgotamento e o adoecimento. E aí isso é uma onda de processos trabalhistas. Não tem como fugir. Ok? Então, crescimento. Olha só, na última década, as ações judiciais envolvendo o termo burnout cresceram em 424%. Passivo financeiro, processos de indenizações envolvendo adoecimento e assédio moral, subiu 22%, ou seja, somam bilhões de reais. E aí divide isso pelo número de empresas que nós temos no Brasil, uma parcela vai ficar para você. Desde que você contrate pessoas doentes emocionalmente e não traga uma cultura de blindagem para que essas pessoas venham, além de ser curadas emocionalmente no ambiente de trabalho, elas venham ser altamente produtivas, criativas e focadas para avançar junto com a empresa. Olha aqui, denúncias Ministério Público do Trabalho apontam para um aumento de 438% nas denúncias relacionadas à saúde mental no trabalho, em poucos anos. Então, olha a realidade. Você precisa atualizar. Estou trazendo para você direcionamento. Lex Weiner, eu não quero olhar para isso agora. Ok, 67% dos empresários eles são resistentes à qualificação, ao desenvolvimento, para que a empresa possa funcionar. Tem muitos empresários que a gente atende que eles são resistentes, porque a cultura antiga dizia, não, eu fiz do meu jeito deu certo, e do meu jeito eu tenho o que tenho. É mesmo? O que pergunta é a seguinte, qual é a tua limitação para a expansão? A forma que você projetou essa empresa, quanto que está escoando financeiramente? O que entra versus o que sai. E o porquê que o que está saindo com ações judiciais e que você está perdendo a cada momento. Por que você perde tanto dinheiro assim com ações judiciais? Por que você perde a qualidade na produtividade? Por que você perde dinheiro contratando e tendo que recontratar novamente? Ou seja, não para as pessoas na tua empresa. Por que isso? Será que ninguém quer trabalhar ou não está tendo uma blindagem de comunicação da cultura da tua empresa? Parou para pensar nisso? Então, quando você começar a analisar, fazer de fato a gestão corporativa como tem que ser feita, você vai olhar os números conforme você tem que olhar e ali você vai encontrar os resultados. Deixa eu abrir aqui a tela para nós irmos acompanhando. Então, contexto legal e prevenção. Olha só, com a nova atualização da norma de riscos psicossociais e diretrizes do Ministério
do trabalho e emprego, prevenir passou a ser uma obrigação legal. Prevenir agora não é mais facultativo. Prevenir é uma obrigação legal, porque as pessoas estão ficando doentes, bilhões estão sendo jogados fora por indenizações, mas não fora porque não tem que acontecer. Não, estão sendo jogados fora porque não está tendo o quê? Uma prevenção. O quanto você pode economizar tendo qualificação, desenvolvimento, preparo com metodologia. Existem muitas empresas sérias. Eu estou trazendo aqui conscientização. Mas eu não dou conta. Se 1%, 0,1% do mercado descobrir o meu trabalho, eu já não tenho agenda, inclusive, para atender você. Mas agora você tem que entender que quando você olhar para a qualificação, olhar para a NR1, que é a norma regulamentadora, como um projeto de alavancagem da tua própria empresa, se você não fizer isso, logo, logo você vai estar perdendo a tua empresa. Ah, mas precisar fechar a empresa, eu fecho. Ok. Mas você criou essa empresa com a intenção de fechar? E uma coisa é você vender a empresa para ela continuar avançando. Outra coisa é você perder o motivo pelo qual você está perdendo o nome no mercado. O motivo pelo qual a missão, visão e valores que você professa, o motivo pelo qual não está tendo um alinhamento, não está tendo uma blindagem. Você só mensura a empresa pelo volume que entra, mas não vai no gargalo que está saindo, quanto está saindo por mês em ações judiciais. Quanto eu estou perdendo tendo que admitir e demitir de uma forma desordenada. O quanto eu estou perdendo com pessoas ficando 3, 4, 5 meses, ou 1 ou 2 meses e indo embora. O quanto eu estou perdendo de credibilidade. O quanto eu estou perdendo de posicionamento. O quanto eu estou perdendo de dinheiro. Parou para pensar nisso? Você, empresário que de fato leva o corporativismo de uma forma séria, você tem que olhar para esses números. Quando você olhar para esses números, os resultados da tua empresa vão te surpreender de forma positiva. Agora eles podem estar surpreendendo de forma negativa, com essa visão que eu estou passando para você. Mas se você aderir a essa obrigação legal de prever os riscos, se você aderir a essa ideia, vai diminuir o esgotamento, vai diminuir o adoecimento, vai reduzir os processos. Você vai ter pessoas por mais tempo comprando a ideia da tua empresa, consequentemente você vai ter mais qualidade operacional, vai ter mais qualidade de entrega, vai ter mais posicionamento no mercado e mais clientes fazendo fila, querendo comprar de você. Ok? Vamos lá então, que a aula não terminou, hein? Vai um pouquinho longe ainda, tá? É objetivo, direto ao ponto, mas a gente precisa trazer para vocês o passo a passo para que você saia daqui com esse entendimento. Olha só, sobre leis do trabalho em equipe. Os fatores de riscos psicossociais são condições ligadas à organização e gestão do trabalho, né, que podem prejudicar a saúde mental dos empregados. Ou seja, vamos no passo a passo aqui: assédio, né, condutas abusivas de qualquer natureza, moral, sexual ou organizacional, má gestão de mudanças, falta de comunicação e planejamento em reestruturações ou mudanças de processos, baixa clareza de papel, atribuições conflitantes ou falta de definição sobre o que se espera do trabalhador. Então, aqui, quando você alinha esses pontos do assédio, da má gestão de mudanças e da baixa clareza de papel, aqui você está cometendo assédio, potencializando o adoecimento e o esgotamento dos colaboradores, uma vez em que a empresa não tem uma cultura alinhada à missão, visão e valores, aí contrata ou promove líderes que já foram bases operacionais e tiveram resultados, só que essas pessoas que estão na liderança não tiveram a oportunidade de ser qualificadas, desenvolvidas, preparadas, atualizadas, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Aí, não tendo esse preparo, o assédio moral e organizacional, ele prevalece. Sabe por que prevalece? Mais de 80% dos pedidos de demissões das empresas, os funcionários pedem demissão dos líderes, e não das empresas. No entanto, que eles trocam de empresas
por causa das lideranças. A falta de comunicação e planejamento na reestruturação ou mudança de processo. Quando você quer mudar algo na empresa, a decisão vem do topo. Mas se vai de qualquer forma, a comunicação é um assédio moral, organizacional. E aí, se de fato, olha só, a comunicação é falha no planejamento, você quer mudar alguma coisa na empresa, quer alterar os processos, a forma de fazer, e não comunica, isso também é um risco psicossocial, que está ligado ao quê? A falha na gestão e na organização da empresa. E prejudica a mentalidade dos colaboradores. A baixa clareza do papel, o que tem que ser feito? Ou atribuições conflitantes ou falta de definição sobre o que se espera do trabalhador. Quando você não deixa claro o que você espera dele, aí você contrata uma pessoa para trabalhar na tua empresa e aí você vê ela num período ocioso, mas ela já entregou aquilo que de fato está no portfólio de entrega dela. E aí o líder, como não está preparado para essas questões psicossociais, de adoecimento mental, de esgotamento, ele cobra de qualquer forma como se aquela pessoa não tivesse entregue aquilo que ela foi contratada para entregar. Como não houve uma clareza no papel da entrega, essa pessoa pode sentir-se assediada. E isso gera o quê? Ações judiciais para a empresa. Então a gente tem que ter um alinhamento muito fino. Para quê? Para que você, empresário, quando você entenda que a clareza no papel ela é muito importante. Então, mas eu contrato e as pessoas têm que se superar, elas têm que avançar, elas têm que querer crescer. Esse tempo passou. Então, o que você tem que fazer? Como empresário, você tem que pegar, criar um plano de carreira na tua empresa e dizer, fulano, você tem essa obrigação, você vai servir o café, você vai atender o telefone e você vai, vamos lá, servir, cafezinho, telefone e organizar a gestão da rotina. Essa pessoa, ela tem 3 atribuições, uma, duas, 3 atribuições. Ok? Então, já que ela foi contratada nessas 3 atribuições, nós temos um plano de crescimento que você pode fazer mais isso, mais isso e mais isso. Você quer fazer isso? Aí essa pessoa vai dizer assim, eu quero. Então, essa pessoa, ela vai entrar num plano de carreira. Aí cria-se um plano de carreira, e é o que eu faço nas empresas, eu posso ajudar, inclusive você e a tua empresa a organizar isso. Cria-se um plano de carreira, mostra para esse colaborador aonde ele pode chegar, entrega a meta para ele e com esta comunicação ele está ciente do que ele tem que entregar a mais para crescer. Então, existe um padrão de comunicação para motivar essas pessoas e deixá-la engajada. Agora, se essa pessoa ela foi contratada e o propósito de vida dela é ficar servindo cafezinho e fazendo essas 3 atribuições, se o sonho dela é esse, e você começa a esticar ela para crescer, aí você vai dizer, desse jeito você nunca vai sair desse lugar. Mas dentro dela, o sonho dela foi realizado dela estar ali fazendo aquilo. Aí ela vai ficar esgotada com essa pressão excessiva, vai ficar doente emocionalmente, e isso pode gerar um processo. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo para você? Porque se não tiver fazendo sentido, infelizmente, a tua empresa ela está nesse cenário e milhares de empresas, né, com ações judiciais, ela está. E se você quer sair disso, você precisa atentar, porque tudo que eu estou falando de uma forma pedagógica é justamente o que está acontecendo hoje e que são, né, as medidas obrigatórias de prevenção que a lei está cobrando. Então, assédio, a má gestão nas mudanças dos processos, baixa clareza do papel que deve ser feito, baixas recompensas e reconhecimento, ou seja, falta de feedback positivo ou desvalorização. Então, o líder ele tem que saber dar um feedback sobre as entregas. O líder ele tem que saber entregar o que de fato está dentro da competência dele.
E o que está na competência do líder é também o quê? Saber se comunicar com a equipe. Então, quando a equipe se sente desvalorizada, de fato, isso pode gerar um risco psicossocial, adoecer essa pessoa mentalmente, e isso virar uma ação. A falta de suporte, a ausência de apoio de colegas, lideranças ou estrutura para execução de tarefas. Sempre que a empresa tiver uma meta a mais, um objetivo a mais, o empresário tem que saber dessas informações através das lideranças e resolver isso praticamente no topo. Ó, tá vendo aqui? Esse triângulo aqui não está de graça. Ele tem que resolver isso entre empresário e líder, gerar o recurso necessário para que a equipe possa ter os resultados. Então, quando essa comunicação ela é assertiva, certamente você pode cobrar o resultado. Por quê? Olha só, porque de fato você entregou, de fato, só um pouquinho. De fato você entregou a estrutura necessária. Estou com o meu telefone aqui, não tinha botado no silencioso, mas agora já está resolvido aqui. Você entende? Então, qual é a meta que você, como empresário, tem? Que você passou para a liderança, que daqui a pouquinho não tem a estrutura para execução. Aí isso vai sobrecarregar a equipe, que vai ficar sob os olhos de uma liderança que quer o resultado, 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 mas muitas vezes de que custo, a que preço? E aí isso acaba dando muito mais prejuízo. Daqui a pouco o lucro que você teve, olha só, o lucro que você teve numa produção ou numa venda, né, que saiu da curva, vendeu 3 vezes mais, esse lucro, com esse desgaste emocional na equipe, em função desses riscos, o lucro ele vai tudo em ação judicial. O lucro vai tudo em ter que recontratar e recontratar e recontratar pessoas. Por quê? Porque você não cuidou deste detalhe. Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários se essa aula está fazendo sentido, o que está agregando de valor, né, para a tua empresa. Baixo controle, né, falta de autonomia para trabalhar, para o trabalhador tomar decisões sobre como executar as atividades. Quando você não dá autonomia para o colaborador, você está dizendo para ele que você não soube contratá-lo. Anota isso. Então, estou trazendo para você uma realidade. Eu vivo isso há mais de 20 anos. São 25 livros que eu tenho, todos eles são metodologias chanceladas nacionalmente, passo a passo, para gerar resultados. Eu sei que eu estou falando para você. Quando você não dá autonomia para uma pessoa, você está dizendo que ela não tem competência para fazer aquilo que ela foi contratada. Mas não é assim. É assim. Se você não dá autonomia para um colaborador, no âmbito da competência dele, você está dizendo para ele que ele não tem competência. E emocionalmente, isso gera um esgotamento. Ele deixa de ficar feliz dentro do ambiente de trabalho. E não confunda empresa com família, que a empresa não tem nada a ver com família. Nunca fale essa frase. Aqui na empresa somos todos uma família. Não existe isso. Família não paga 13º, não paga férias, família não bonifica atestado, família não debite, não. Esquece isso. A tua empresa é um lugar de alinhamento de interesses para resultados singulares. Então, a pessoa, o colaborador, ele veio com uma competência, essa competência você contratou para que ele entregasse determinado resultado. Então, com o resultado, a tua empresa vai para onde você quer e os resultados desse colaborador vai levar ele para onde ele quer. E nem sempre o colaborador vai querer andar com você. Então, dentro da empresa, ele tem que entregar resultado. E se você não der autonomia para esse colaborador, você pode estar gerando uma doença emocional nele, né? Ele pode se sentir afetado por não ter autonomia, e não ter autonomia, a tua empresa também está correndo risco. Certo? Então, líder, empresário, fiquem bem atentos nisso aí. Tá? Isso é a realidade, o que está acontecendo hoje. Olha só, a baixa justiça organizacional, favoritismo,
falta de transparência, panelinhas ou fofocas no ambiente de trabalho. Tem uma frase que existem empresários que de fato matam as ovelhas e cultivam o quê? Bodes. Se você cultivar bode, você mata as ovelhas. Então a tua empresa não pode ser um lugar de favoritismo. A tua empresa tem que ser um lugar onde você contrata e através dos resultados é que vem as recompensas, e não favoritismo. Por isso que a gestão ela tem que ser muito clara. Não importa qual seja o nicho da tua empresa. Eventos violentos ou traumáticos, né? Exposição, abusos, agressões físicas ou morais, ou acidentes severos. Então, quando você expõe uma pessoa, né? Tá vendo? Você não faz nada certo. Eu já te mandei fazer isso. Pois é, isso é um abuso moral, um abuso ético. Adoece as pessoas e essa doença gera o quê? Uma ação judicial contra a empresa. Empresário, por que será que a tua empresa está tendo tantas ações contra e está ganhando? Você está fazendo a gestão da tua liderança? Quem são os líderes que trabalham com você? Ah, os meus líderes são pessoas que começaram comigo, porque se não fossem as pessoas que começaram comigo, eu não teria o que eu tenho, tá? Ok. Com essas pessoas que você tem, né? Com esses profissionais que você tem de estimação que você não larga por nada. Já fez um cálculo de quanto a tua empresa está botando fora todos os meses? E só eles não saem, porque o resto de baixo tudo sai. Já calculou quanto que você está perdendo? Pois é. Você é empresário, você é presidente de alguma empresa, você tem que entender que a tua empresa funciona por números e não por favoritismo. Se funciona por favoritismo, infelizmente, está aqui o resultado do porquê de tantas ações judiciais e também descredibilidade. Né? Ah, minha empresa está dando muito dinheiro, mas a que custo? Eu costumo dizer, né, Faraó, ele construía cidades com sangue inocente. E as riquezas de Faraó não se comparou com as riquezas de Salomão. Por quê? Porque as riquezas de Salomão foram adquiridas com sabedoria. As riquezas de José foram adquiridas com sabedoria, com processos. Aí isto virou o quê? Virou prosperidade, que é totalmente diferente. Prosperidade é plenitude de vida, plenitude de carreira, plenitude nas emoções. É você ter capacidade e suporte e ter algo para transbordar na vida das pessoas, a fim de que essas pessoas sejam cada vez melhores e através do teu legado você venha prosperar, fazer com que as riquezas virem prosperidade. Então são pontos que nós precisamos analisar para que esta consciência empresarial ela venha estar alinhada com princípios e valores. Olha só, excesso de demandas, sobrecarga, né? Ritmo intenso, prazos apertados, volume de trabalho que ultrapassam o limite saudável. Já digo, o dinheiro que você ganha hoje pode perder exatamente tudo a qualquer momento, uma vez que o teu nome como empresário, como líder, já está na rede social, né? Nas redes que manifestam as reclamações, está ali. Ou seja, a queda já é iminente. Eu conheço empresas de nome, muito bem renomadas. Mas se você vai para a rede social olhar que os colaboradores estão falando dessa empresa, é o cronômetro, tá ligado? Ou seja, logo a moral a empresa já perdeu, a ética a empresa já perdeu, os princípios, os valores a empresa já perdeu. Então só existe a marca, mas os princípios e valores não funcionam mais para nada. As pessoas não querem nem mais ouvir os líderes daquelas empresas. Então se você está ganhando muito dinheiro e não percebe a que custo você está ganhando esse dinheiro, quanto a empresa está enriquecendo com esse dinheiro, e você não está olhando a que custo, a queda ela é iminente. E o pior do que a queda financeira, tá? Eu já tive uma queda financeira gigante. Pior do que da queda financeira é a queda moral. É o porquê que você perdeu tudo. Não só não sucumbir,
Porque a minha queda financeira foi investir em algo que não era da minha experiência, não era da minha expertise, e eu perdi tudo em 4 meses. Mas a minha saída, o meu triunfo, foi porque eu não quebrei aqui. Então, quando você não quebra eticamente, moralmente, e perdeu só o dinheiro, você se levanta novamente, porque você tem sabedoria de entender aonde você falhou e você refaz a rota. Agora, quando é o contrário, se você não tem moral, se você não tem ética, se você não tem consciência, se você está falando ao vento, jogando palavras bonitas ao vento e acabar perdendo tudo, você vai perder o dinheiro, vai perder a credibilidade. Aí, de fato, você não levanta mais. Vamos ver aqui? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, excesso de demandas, né? Já falei. Baixa demanda, olha só, quando você não desafia um colaborador a entregar aquilo que é a competência dele, você deixa ele de canto, deixa ele de lado, isola essa pessoa. Isso pode ser também um assédio. Isso pode ser também algo que pode prejudicar a tua empresa. Por que que vai prejudicar a tua empresa? Porque primeiro está prejudicando o colaborador, ou seja, são fatores de riscos psicossociais, condições ligadas à gestão do trabalho que podem prejudicar a saúde mental dos colaboradores. Tudo que fizer que pode prejudicar a saúde mental dos colaboradores, isso vai gerar prejuízo para a empresa. Tudo isso está alinhado com a NR1, tá? Más relações, conflitos frequentes, ambiente tóxico, clima organizacional hostil, isso tudo, isto tudo é, né, indícios de que a empresa está indo mal, embora esteja entrando muito dinheiro. Difícil comunicação, condições que dificultam a troca de informações ou o diálogo. Claro, isolamento físico, né? Por exemplo, jogou a pessoa no canto e deixou lá. Você está adoecendo essa pessoa emocionalmente. E isto vai gerar prejuízo para a empresa e justifica os prejuízos que a empresa já tem. Ok? Ah, isso serve para empresários, para líderes e para equipe. Então, empresário, líder e equipe. Quando nós construímos uma edificação, uma casa, né, um prédio, a edificação, os alicerces são de baixo para cima. Agora, se você quer construir a cultura de uma empresa, é de cima para baixo. É o contrário. Pegou? Toda edificação é de baixo para cima, seja a edificação da construção civil, ou seja a edificação da agricultura. Toda planta tem raízes profundas, para que ela possa ter uma dimensão ocular em que as pessoas olhem, admiram, se alimentam, né? Descansem debaixo de uma sombra. Toda casa, todo prédio tem uma estrutura, um alicerce que não aparece. Aquilo dá sustentabilidade para aquilo que é visível. Só que a tua empresa é o contrário. A tua empresa, ela constrói com a mentalidade do empresário. Quando o empresário coloca uma equipe, coloca um time, coloca um líder para fazer mentoria comigo, eu digo, ó, ele já começou a entender que é de cima para baixo. Então o empresário, ele identificou, né, que ele está naquele lugar como empresário para crescer a empresa, para expandir a marca, para transbordar sobre as pessoas que vão trabalhar com ele, para que possam produzir mais, estar motivadas, engajadas, para que todas venham prosperar. Então o empresário diz assim, não, eu vou treinar a minha equipe. E aí ele vem para o Jornada ao Seu Topo, entende que o meu conteúdo é um conteúdo que não é mais do mesmo, todo o meu conteúdo eu me preocupo com a metodologia, eu me preocupo com a chancela, eu me preocupo com a avaliação, seja nacional ou internacional. Pega qualquer livro meu, que ele tem catalogação internacional, para que serve o resultado que ele entrega, e validado como curso de extensão universitária. Então, eu me preocupo com isso. Por quê? Porque se eu me destinei a treinar empresários e líderes, ou seja, eu tenho que ter uma visão do alto. E o empresário com uma visão do alto, desculpa, ele não vai contratar uma palestra por causa de uma palestra. Um treinamento para treinar. Não, não.
O que que isso tem a ver com a missão, visão e valores da minha empresa? O que que essa mentoria tem a ver com a missão, visão e valores da minha empresa? O que que esse curso tem a ver com a missão, visão e valores da minha empresa? O que que esses livros têm a ver com a missão, visão e valores da minha empresa? Ou seja, consciência e direcionamento para o Max, você nasceu para realizar, superando as crises emocionais, liderança sólida e promissora, mente atualizada, acidente zero, o despertar do sono existencial, mentalidade educacional positiva, café com expectativas, construção de vida e carreira e o autogoverno. O que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver com a cultura que eu quero implantar na minha empresa? E aí você vai entrar em contato com o Instituto, vai dizer os meus desafios são esses aqui, esses aqui, esses aqui, e eu quero ver, Alex Weiner, dentro do teu método, o que que resolve esse problema. Que de cima para baixo eu quero organizar minha liderança, eu quero organizar a minha equipe. Aí eu vou fazer um filtro com você, vou ver o que que você busca dentro da metodologia que eu tenho, né? Tá tudo, ó, tudo chancelado, tudo organizado, tudo dentro do Instituto com mais de 300 horas de conteúdo, e eu vou ver o que que se encaixa na tua empresa, vou personalizar, e ali nós vamos fazer ou uma palestra, um treinamento, uma mentoria, uma consultoria, uma assessoria, seja o que for. E quando eu implantar isso na tua empresa, a metodologia fica. Porque nós estamos organizando de cima para baixo, ou seja, tudo que vai multiplicar para os teus colaboradores é a mentalidade de cima, não é a mentalidade de baixo. E aí vai acabar o favoritismo, a gestão vai ser mais competente, as pessoas vão ser analisadas e balizadas pelos resultados que entregam, né? E não por bajulações desordenadas que fazem com que a necessidade de aceitação faça eu ter as pessoas do meu lado que me bajulam. Elas te bajulam, mas não te respeitam. Não é? São paralelos totalmente opostos. Né? São situações totalmente opostas. Olha só. Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Missão, visão e valores da empresa. Exemplo, uma padaria, tá? Padaria. Eu tenho alunos que são desse ramo da alimentação. Então, missão e visão e valores. Peguei exemplo de uma padaria aqui, tá? Oferecer produto de panificação, né, confeitaria e alta qualidade para transformar o dia a dia e os momentos especiais dos clientes e experiências memoráveis, garantindo o atendimento acolhedor e frescor em cada detalhe. Então, essa é a missão. Agora você coloca essa missão para o teu negócio. Visão, ser reconhecida como uma padaria e confeitaria de referência no bairro ou na região, destacando-se pela inovação constante, tanto nos produtos quanto na qualidade do atendimento. Essa é a visão. Aí você coloca no teu negócio. E os valores, né? Qualidade, ingredientes frescos, rigoroso padrão de higiene, atendimento acolhedor, fazer o cliente sentir-se satisfeito e acolhido e sustentabilidade, ou seja, práticas de produção conscientes e sem desperdício. Então aqui nós alinhamos a parte de cima, missão, visão e valores. Presta atenção nisso. Quando a gente alinha a parte de cima, olha que conteúdo que eu estou trazendo para você, tá? Se você está assistindo no formato gratuito, sinto te dizer, logo esse conteúdo vai sair. Porque eu estou entregando para você entender o quanto você tem que ter esse alinhamento. Empresário, é com você que eu estou falando. Estou entregando esse conteúdo para você entender o quanto é necessário você entender do lado de cima. Então, quando você alinhou a missão, visão e valores do lado de cima, Lex Weiner, eu preciso de ajuda. Por isso que você recebeu esta aula gratuita. Por isso que eu estou entregando para você, transbordando tanto conteúdo, para você ter certeza disso. Então, quando você alinhou a parte de cima, e eu posso ajudar você com metodologia para multiplicar isso, alinhou a parte de cima, aí agora vem a liderança, ó. Missão, visão e valores do líder, que é garantir a excelência na rotina de trabalho e no atendimento, oferecendo, né, a estrutura ética e profissional em ambos aspectos. Isso é a missão do líder. Depois que você cumpriu a tua missão, agora tem que passar para o líder e cobrar do líder a missão dele. Foco do líder, né? É transformar a rotina dos clientes e colaboradores em momentos especiais de afeto, mantendo respeito pela tradição e inovação do setor,
Qual a tradição e inovação do setor? Volta o slide, está aqui. A missão, visão e valores da empresa. Né? Então, o líder tem que ter esse foco. Ah, mas ele estudou em Harvard. Ah, o meu líder estudou em Oxford. Ah, o meu líder trabalhou na empresa XYZ. Eu não estou dizendo para você deletar isso. Eu estou dizendo que esse líder, a partir do momento que ele foi contratado na tua empresa, que ele teve uma ascensão na tua empresa, a cultura organizacional tem que ser da tua empresa. Os princípios e valores da tua empresa. Agora, a experiência que ele trouxe foi as características que trouxeram ele para essa oportunidade. Lembra do início? Cargo, característica e limitação. Então, esse líder, se ele for limitado, ele tem que passar por um processo de qualificação, que é o que eu entrego para as empresas, treinando líderes empresários. Então, quando o líder ele é treinado na cultura da tua empresa, agora o foco dele tem que ser na cultura da empresa. Simples assim. Né? Ele tem que transformar tu em momentos especiais, em momentos de produtividade, em momentos de inovação, para quê? Para que aquele departamento cresça através da liderança dele. Tá claro até aqui? Então vamos lá. Vamos para a visão. Ó, ele tem que ser referência no trabalho, reconhecido pela equipe e pelos clientes, pela característica superior na escala profissional. Ou seja, ele tem que ser reconhecido não pelo cargo, não pelo crachá. Ele tem que ser reconhecido pela entrega, alinhada à missão, visão e valores que a tua empresa exige. Cada cargo exige um padrão de mentalidade, não esqueceu, né? Deixa eu olhar para você aqui, ó. Cada cargo exige um padrão de mentalidade. Uma vez eu atuei numa empresa e disseram: Lex Wagner, você tem que rir mais, você tem que estar sempre junto, tem que bater foto. Eu disse: eu não tenho que rir mais, eu não tenho que estar sempre junto, eu não tenho que bater foto. Eu tenho que entregar resultado compatível com a minha competência. E eu estou aqui para fazer esse tipo de trabalho. Então aí logo separa-se os grupos. O grupo da bajulação, o grupo da pecuinha, o grupo dos que querem perder tempo e o grupo daqueles que de fato estão alinhados com o processo. Então você empresário, você tem que passar esta visão para que os teus líderes eles não misturem as coisas. Ou seja, a visão do líder é ser referência, não pelo cargo, não pelo grito, não pela imposição, e sim pela entrega, e sim pela multiplicação, e sim pela capacidade de transformar pessoas em profissionais melhores do que ele, a cada dia. Então, missão, visão, né? E vamos para os valores dos líderes aqui abaixo. Quais são os valores? Olha só. Saber trabalhar em equipe, priorizando a qualidade de comunicação e o respeito, buscar valorizar a equipe, promover a união com o seu time e proporcionar um ambiente pacífico, né? Uma gestão consciente, redução de desperdícios materiais e físicos, canalizar as ações com foco no colaborador e cliente e ser paciente e ágil para entender, né, as demandas diárias e agir e atingir as expectativas. Então, o líder ele tem que estar preparado, até para que o líder mesmo não adoeça. O líder ele não tem que botar a mão na massa, ele tem que multiplicar. O líder ele é um detentor, é isso. O líder ele é um detentor da cultura da empresa. É o que ele tem que fazer? Ele tem 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 1000 pessoas abaixo dele, ele tem que multiplicar isso esse número de pessoas, e esse número de pessoas tem que estar focados e determinados em atingir o resultado. Porque se o líder ele não tem a capacidade de multiplicar com excelência, quantas pessoas esse líder está adoecendo por ele estar doente? Não vamos, né, acabar com o líder aqui, não. Quantas pessoas esse líder está adoecendo pelo fato dele estar doente? Parou para pensar? E eu atendo muitas lideranças que estão doentes, adoecidos emocionalmente. E aí, com esse trabalho, os líderes começam a entender. Ah, é assim, pô, eu achava que era daquele formato. Não. Então, com metodologia, o livro
superando, não, esse aqui, o liderança sólida e promissora, eu trabalho com 4 níveis de liderança. Trabalho os fundamentos da arte de liderar, trabalho liderança através da comunicação, como ser um líder gestor e como ser um líder com uma visão empreendedora. Então, são metodologias que tiram o líder, né, desse circuito tóxico e elevam ele a grandes resultados. Ok? Se você está vendo, está gostando desse conteúdo, imagina o que, que eu posso agregar de valores na tua empresa. Se você está recebendo essa aula, então é sinal que você já tem acesso, mas vai lá nas redes sociais, @LexosWagner Moreira, tenho acesso, tenho contato, né, para que a gente possa entender um pouco mais a tua empresa e levar essa cultura prática e 100% de certeza que vai dar resultado. Agora, o alinhamento profissional da equipe. Então, a gente trabalhou primeiro a empresa, ó, de cima para baixo. Trabalhamos empresa, trabalhamos lideranças, né, o empresário, junto com a empresa, a liderança e agora a equipe. Qual é a missão da equipe? Ó, entregar excelência na produtividade e colaboração, né, entre a equipe. Qual é a visão da equipe? Ter clareza quanto ao presente, o futuro e o futuro profissional, traçado e acordado com a empresa para avançar com motivação, né? Se na sua empresa existe um plano de carreira, então tem que ser alinhado com as pessoas que são contratadas, que existe um plano de carreira que é aferido desta e desta forma, que eles vão ser vistos pelos resultados, e através dos resultados vai ter um ranking, esse ranking vai colocar as posições, e quando houver as oportunidades de crescimento, através dessas posições no ranking, é que eles vão ter a promoção, que eles vão ter uma bonificação. Se entende? Ah, não, Lex Warner, mas a minha empresa não tem escalabilidade, não tem como gerar um plano de carreira que as pessoas vão crescer. Calma um pouquinho. Quanto mais a tua empresa faturar, aí você pode criar um plano de carreira em linha, aonde as pessoas, através da entrega naquele mesmo departamento, através do tempo de empresa naquele departamento, através do engajamento de não faltar, não atrasar naquele departamento, com os resultados elas vão ter bonificações. Então são múltiplas formas, né? Podemos fazer plano de carreira em rede, as pessoas conhecer todos os departamentos, estar alinhadas para uma possível promoção. Plano de carreira em linha, o tempo de empresa de entrega gera as bonificações, ou um plano de carreira e de ascensão, onde as pessoas vão crescer, né? De corretor para gerente, de gerente para superintendente, superintendente para colaborador, para coordenador, de coordenador para diretor. Então, se você tem ascensões, você pode fazer um plano de carreira, ou seja, não importa o perfil de empresa que você tem, né? Não importa o perfil de empresa, até para departamentos públicos, né? Tem as FGs, o departamento público, que é o quê? São bonificações que as pessoas têm pela entrega. Faz sentido isso para você? Então, quando a gente alinha a missão, visão e valores dos colaboradores, passando essa visão, é certo que você vai poder cobrar o engajamento. Não vai adoecer essas pessoas, elas vão estar motivadas em crescer junto com a empresa. E os valores? Garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo para si e para a empresa, com respeito, disponibilidade, entrega, honestidade e apoio constante. Então, essa é a missão, visão e valores do colaborador. Depois tem a missão, visão e valores do líder, missão, visão e valores da empresa. Isso tudo alinhado, você já está dentro daquilo que a lei está exigindo, você já está prevendo e você está não só economizando, como faturando muitas vezes sem precisar vender mais. Faturar sem precisar vender mais é você alinhar todos esses pontos aqui e deixar de perder dinheiro por falta de gestão corporativa. Então vamos aqui, já estamos finalizando, tá? O exercício de ações práticas para mudança de cenário. Aqui eu vou deixar para você, né, um exercício prático. Olha só, após esta aula, né, vamos começar a pensar nos pontos de melhoria para virar o jogo de sua equipe, ok? Então, quais são as ações a serem tomadas nessa semana, com base na missão, visão e valores da empresa? Nessa aula que nós tivemos agora aqui, quais são as ações que têm que ser tomadas? O que precisa ser alinhado? Ok?
quais são as ações a serem tomadas nessa semana com base na missão, visão e valores da liderança. Lembra que você tem o cargo te gera características que fundamentam esse cargo e as limitações. Então vamos bater só na limitação da empresa, na limitação da tua empresa, em relação à missão, visão e valores. Quais são as ações que você precisa tomar? Missão, visão e valores da liderança. Para melhorar na próxima semana, quais são as ações que você tem que tomar com base nessa aula aqui que eu entreguei para você? Ó, nessa aula. Aí você vai ver aqui, vai voltar, ó, sobre as leis, o que está acontecendo de errado, o que precisa ser ajustado, assédio, clareza das mudanças, clareza de papel, né, reconhecimento, falta de suporte, e aí você vai alinhar a baixa justiça organizacional, eventos violentos traumáticos, o que está acontecendo, está gerando conflitos dentro da empresa, excesso de demanda, sobrecarga, será que está sobrecarregado? Será que eu não preciso contratar mais pessoas para não sobrecarregar as outras? Né? Quem está ocioso no período de trabalho, quem é o responsável pelas más relações, aonde que a comunicação ela está conflituosa, e aí você vai ver aqui, ó, é justamente aqui. Aí vai alinhar a missão, visão e valores de cada um, e você vai ter o quê? Aqui. Você vai ter os exercícios, no que você precisa melhorar. Então, missão para alunos do método. Né? Se você está aqui dentro do Instituto, você já é aluno, está tendo essa aula, né? Você pagou para estar aqui vendo isso. Em alguns momentos eu vou liberar na rede social esse conteúdo para que os empresários tenham uma noção, uma degustação do que é o meu trabalho. Mas para você estar aqui dentro do Instituto, com todo o método, passo a passo, sendo acompanhado, né? A gente vai interagir durante a semana. Para você que está aqui do lado de dentro, né? Lex Weiner, eu não estou, mas quero que a minha empresa esteja, ok? Então vem para o lado de dentro. Metodologia, acompanhamento, vai ficar tudo na tua empresa. Investindo no Jornada ao Seu Topo, no Instituto Líder GPAP, cada centavo de investimento vai ser múltiplos retornos que você vai ter, porque a metodologia ela vai ficar. Então, para quem está aqui dentro, a gente vai interagir, né, nos grupos de apoio para que a gente venha ter melhores resultados como empresários e lideranças. Então, aqui, para nós encerrar, 100% de concretização do foco desta aula. 100%. Nós alinhamos cargo, características e limitações da empresa, líder e colaboradores, alinhamos isso. Alinhamos a realidade do mercado, né, que está acontecendo quanto à lei, as pessoas com ansiedade, com depressão, com burnout, nós estamos atualizados. Nós alinhamos o que é o alinhamento profissional, missão, visão e valores da empresa, missão, visão e valores da liderança, missão, visão e valores dos colaboradores da equipe e as ações de transformação de resultado. Isso nós fizemos aqui nessa aula, ok? Então, blindar, né, a comunicação dos líderes é proteger o maior patrimônio da empresa, ou seja, as pessoas. É fortalecer a cultura organizacional, reduzir riscos e posicionar a organização como uma referência em liderança, resultados e crescimento sustentável. Empresários, líderes e equipe. Então, sua empresa será lembrada não apenas pelos produtos ou serviços que oferece, mas pela liderança que desenvolve e pela cultura que constrói. Se você deseja preparar os seus líderes para comunicar excelência, fortalecer equipes, reduzir riscos psicossociais, aumentar a produtividade e construir uma empresa sólida e admirada, agora chegou o momento. A gente pode dar o próximo passo juntos aí. Então você vai fazer o quê? Vai conhecer o método Jornada ao Seu Topo. É um método desenvolvido em 4 pilares, né? Para transformar líderes em construtores de pessoas, equipes e times de alta performance e empresa em referência de crescimento sustentável. Não é só crescer, é crescer de forma sustentável. Então você pode agendar pelos contatos que estão aqui na minha esquerda, para que a gente possa fazer um alinhamento. E com esse alinhamento, eu vou identificar o quê? Os conteúdos que nós temos
Para quê? Para adaptar a realidade da tua empresa. Vamos supor, eu tenho pessoas com problemas nas emoções, então tem um método superando as crises emocionais, né, que é o Código da Vitória Consciente. Eu preciso potencializar as realizações da empresa com planejamento, conhecimento de pessoas. Você nasceu para realizar. Ou nós precisamos atuar com a liderança, potencializar a liderança, ok? Liderança sólida e promissora. Lex Wagner, eu preciso construir uma carreira do zero ao topo. Tem um método, construção de vida e carreira. Tudo fica na tua empresa. Não é um evento que você vai investir e depois tem que procurar outra empresa e você não cansa de procurar empresa, né, para trazer momentos, só que os momentos não trazem transformação. Lex Wagner, eu quero alinhar as expectativas dos meus colaboradores. Está aqui 43 aulas só sobre expectativas. Eu quero alinhar, dar um basta nos traumas e nas limitações da minha equipe, ou eu como líder, ou eu como empresário. Está aqui o Mentalidade Educacional Positiva. Eu quero despertar a minha equipe, avançar. A galera está dormindo, ok. O despertar do sono existencial, seja palestra, treinamento, mentoria, curso, assessoria, consultoria, você vai ter método. Não é abrir a câmera e falar bonito. Não, é o método para entrar na tua empresa, entregar o conteúdo e deixar o método, né? Mente atualizada, acidente zero, consciência e direcionamento Promax empresarial, isso aqui é só para empresários e líderes, e o autogoverno, ó, para um destino construído com valores de grandeza e prosperidade no corpo, alma e espírito. Aprenda a fortalecer a sua fé, restaurar a sua autoridade e reposicionar a sua vida e carreira através de princípios e valores milenares. Esse método, ele me tirou de um contrato de 3 meses para 3 anos. Então, a empresa me contratou 3 meses. Então, uma etapa dessa metodologia foi um método que eu entreguei 3 meses. E esse método virou em 3 anos. Então, o que eu digo para você? E a metodologia fica dentro da empresa. Não é dizer assim, vou mudar a tua empresa, vou gerar e sair correndo. Não. Então, no Jornada ao Seu Topo, Instituto Líder GBP, você vai ter o quê? Mãos dadas, parcerias para que juntos nós venhamos a construir resultado. E a jornada pode ser longa, olha só. A jornada pode ser longa. Depois de tudo que eu mostrei para você ali, tem todo esse arsenal de conteúdo e mais o Instituto, www.lexwagnermoreira.com. Então foi um prazer imenso trazer para você esse conteúdo de transformação para a tua vida, para a tua carreira, para os sonhos, para os teus projetos. Então a consciência empresarial, ela exige visão, exige atualização, foco, direcionamento, para que você, empresário e líder, venha levar a tua empresa ao próximo nível. Se você é aluno, está aqui dentro, já vamos para a próxima aula. Se você é aluno, está dentro do Instituto, nós já vamos para a próxima aula. Mas se você está vendo aqui pelo YouTube, né, ou por um link que foi liberado para você ter acesso, retorna para a gente, que vai ser um prazer imenso fazer esse filtro de onde a tua empresa quer, de onde a tua empresa está, para onde ela quer chegar, personalizar os conteúdos e, no mínimo, dar a certeza que através de toda essa blindagem de comunicação assertiva, você possa alcançar os maiores resultados. Grande abraço, aguardo o teu retorno e até a próxima. Tchau, tchau. A construção tem que ser arraigada e fundamentada. Educação. Porque quando há uma desconstrução e você ativou as expectativas, se uniu com as pessoas certas, começa-se então a nossa construção. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que vá e domine sobre toda a terra. O propósito de Deus é governo, domínio e comando. Governar, dominar e comandar. É por isso que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Quer ser competente? Então seja o quê? Tolerante. Sinceridade, paciência, empatia, integridade, reconhecimento. Não é sobre títulos ou posições, é sobre uma vida influenciando, impactando as outras. Eu espero estar impactando a vida de vocês.